Olá pessoal, seja muito bem-vindo a este vídeo. Eu estou aqui hoje com o Chris Kitts, porque nós vamos falar de um assunto muito interessante, né? E ele é o nosso consultor de música, de vibrações e tudo mais. Então a gente vai falar com ele uma coisa muito interessante que eu acredito que todos nós em algum momento pensamos sobre, que é aquela frequência 440 Hz e 432 Hz. Qual que é a diferença dessas frequências? Por que uma é considerada natural e a outra não? E por que se estabeleceu o padrão 440? E se realmente há benefícios naqueles 432 Hz, muito procurado em meditações. Então, para falar com nós sobre isso hoje e outras coisas, está aqui o Chris Kitts. Seja muito bem-vindo, diretamente de Belo Horizonte. Hello everybody, tudo bem? Vamos falar, o Pava comentou sobre isso e eu queria antes contar uma história curta sobre a história da música mesmo. A música, ela foi criada, na verdade, os humanos sempre tentaram reproduzir o que eles escutavam na natureza. Foi assim que foi criada a música. Então os primeiros instrumentos musicais foram os instrumentos de sopro, que justamente eles tentavam reproduzir os cantos dos pássaros. Por exemplo, o sax, só para dar um exemplo, o sax ele foi criado para tentar reproduzir o que um ganso fazia. Então, então todos os instrumentos eles foram criados com esse propósito. E à medida que o mundo foi evoluindo, os humanos tentavam racionalizar a música, no sentido de tentar reproduzir o que eles estavam ouvindo e sentindo, né? Aquele sentimento quando você escuta um pássaro cantando, ele te toca. E eles queriam justamente poder reproduzir aquilo e reproduzir o sentimento. Então eles sempre tentavam reproduzir o que eles estavam ouvindo. Aliás, né, Cris, o ser humano sempre tentou reproduzir a natureza em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. E até hoje não conseguiu superar a natureza em quase nada, se é que em alguma coisa conseguiu, né? Por causa disso, a mente atrapalha um pouco. Se ele usasse mais o sentimento, e é isso que a gente está falando, a música, ela é puro sentimento. Os humanos, na Idade Média, começou a ter o racionamento da música, né? Que é tentar racionalizar a música, transformar ela em padrões para outras pessoas poderem tocar. Tipo, a partitura da música é uma racionalização da música, é aquilo que você pensou e colocou no papel. E aí foram criadas notas musicais para justamente criar esse padrão, para conseguir reproduzir aquilo. Então tu está nos dizendo que o 440 Hz, por exemplo, foi um padrão que foi definido para que todos os instrumentos sejam sintonizados, né, afinados na mesma sintonia, para que fique uma coisa harmônica em uma orquestra, em uma música, em uma reprodução? Sim, à medida que, né, que foi evoluindo, foi criando, depois dos instrumentos de sopro vieram os instrumentos de corda. Importante lembrar que na Índia já existe a cítara, né? Há muitos anos, né, bem antes de alguns instrumentos de sopro, mas enfim, eles tentavam sempre racionalizar essa questão da música, por isso que foi criada as notas musicais para conseguirem reproduzir aquilo que eles estavam compondo e sentindo. Vou dar um exemplo rápido aqui, sobre exemplo de racionalização de música. Por exemplo, o Mozart era um cara muito fantástico no sentido de racionalizar aquilo que ele estava sentindo, e ele fazia isso quase em tempo real. Ele tocava horas, quem já assistiu o filme sobre a vida dele pode confirmar o estado alterado de consciência que ele entrava para compor, e tocava e ria ao mesmo tempo, e depois ia lá e conseguia pôr tudo na partitura, ele conseguia racionalizar aquilo que ele estava sentindo ali. Então o padrão foi criado, mas naquela época as notas musicais eram outras, ou seja, para você conseguir racionalizar um Mozart, é muito louco, é muita nota, é muita coisa junta, entendeu? E o que a indústria fez depois da Idade Média? Ela começou, é um processo que veio com a industrialização. A indústria ela conseguiu fazer com que as notas mudassem.
Então, o 440 e o 432, por exemplo, nada mais, nada menos do que uma mudança que veio através dessa mudança. Mas a diferença do 440 e do 432 é nada mais, nada menos do que eles estão no meio da escala audível. É como o verde, por exemplo. O verde é uma frequência que ela está bem no meio do espectro de cores que a gente enxerga. Tanto que é a cor do equilíbrio, né? Sim. Então dizer também que o 432 Hz, por estar no meio da frequência audível, seria a frequência do equilíbrio. Sim, a frequência do equilíbrio, mas depende, porque depende para o que você quer. Não necessariamente o 432 vai fazer você... ele pode estimular alguma coisa, mas nem sempre, eu acho que é muito mais detalhado, e a gente está fazendo uma pesquisa muito grande sobre isso, sobre frequências, e o que ela pode provocar e estimular o nosso corpo, a nossa alma. Então, a gente já sabe que tem frequência para cada coisa. A 432, ela é bem usada, por ela estar no meio e por ela ter essa escala antiga, né, antes da indústria musical, as pessoas usam ela como equilíbrio, mas ela está no meio da frequência audível. Tem pessoas que não suportam escutar aquele barulho por muito tempo. Por isso que eu falo, para cada situação existe uma situação diferente. Então, sim, aquilo que vai funcionar para você não vai funcionar para outra pessoa. Mas não quer dizer então que uma pessoa, por escutar uma música em 440 Hz, vai estar em uma frequência de desequilíbrio frente a escutar ela em 432 Hz. Né? Não é que não seja uma frequência natural, até porque todas as frequências são naturais, né? Estão no universo. Sim, elas estão aí. E outra coisa, é diferente você escutar uma frequência, porque se a gente está falando de 432, é uma frequência ali. É um tempo musical, é um tempo sonoro com apenas essa frequência. Se você coloca outra frequência, ela já muda de nota e já vai para outra coisa. Se você faz uma música, a música pode ser baseada nessa frequência, mas senão ela vai ficar assim. Gama, né? Constante, né? Isso não é música, isso é um ruído. Então, por isso que eu falo, se você ficar exposto a 432 Hz, para umas pessoas vai funcionar, mas eu conheço pessoas que não conseguem nem ficar perto de uma frequência dessa, e nem por isso ela é uma desequilibrada. Então, eu acho que nem aquela história do ambiente com luzes, né? O verde é a cor do meio, é a mesma coisa que a gente ficar numa sala só iluminada de verde. Pode, sim, por um tempo enjoar, né? Mas como tem várias frequências também nesta sala, neste ambiente, por exemplo, tem a luz branca, que ela compõe várias frequências juntas, né? Compõe várias, sim, cores juntas, né? Essa é a mesma coisa na música, né? Cada música tem várias frequências, como tu disse, são baseadas em um padrão de vibração, que pode ser 432 Hz, que é um pouco mais lento, né? E 440, sim, que é um pouco mais rápido, mas ambos ainda estão no meio da frequência de áudio, né? É importante lembrar que você tem que fazer aquilo que faz você sentir bem. Isso. Que é o que geralmente é o que a música proporciona. A gente estava falando de racionalização da música, e a música é justamente isso, é você sentir. Eu vou contar uma história rápida, só para ter uma diferença. O nosso músico brasileiro, Egberto Gismonti, ele queria aprender a tocar cítara. E aí ele foi à Índia para comprar uma. Quando ele chegou lá, o indiano falou, mas você não pode comprar. Ele falou, por que você não pode? Porque você não sabe tocar. Tá, mas eu quero aprender a tocar. Ele falou, pois é, mas a cítara você tem que tocar com a alma. Enquanto você não tocar com a alma, você não pode ter uma cítara. E aí ele passou 8 anos na Índia para aprender a tocar. E ele vocês podem procurar pela internet, ele tem obras maravilhosas. A cítara, para a galera que não sabe, foi o instrumento que fez Buda perceber o equilíbrio. Que, para quem não sabe, essa passagem de Buda, né, há mais de 6.000 anos atrás, quando ele saiu em busca do conhecimento espiritual, ele entrou no mosteiro. E esse mosteiro, eu vou contar a história rápido, esse mosteiro, cada um, para a pessoa alcançar, né, a iluminação,
cada um tinha que fazer uma promessa. Então eles entravam nesse mosteiro e aí, por exemplo, é umas coisas muito malucas assim, eu vou passar o resto da minha vida com a mão assim, não vou abrir a mão nunca mais. Então cada um que entrava lá, ele tinha que comprometer a fazer uma coisa para conseguir a iluminação. E o Buda escolheu comer cocô de galinha pro resto da vida. Ele só iria alimentar por cocô de galinha. Imagina, cara, você ficar... Ele passou lá, ele ficou 4 anos nesse mosteiro. Isso foi quando ele pensava que para atingir o equilíbrio precisaria sofrer. Isso. Ainda e bem aí, que ele se deu conta que não. Um dia ele saiu do mosteiro, mas foi por causa da citra. Ele saiu do mosteiro e viu um pescador, enquanto ele pescava, ele tocava a citra. E aí ele viu ele afinando a citra. E aí ele viu ele com todo sentido lá, escutando e afinando, escutando e afinando. Aí ele viu que, à medida que ele foi afinando, aí uma corda arrebentou. Pum! E foi aí que ele teve o estalo. Que se você não tiver bem equilibrado, você não consegue fazer nada. E do mesmo jeito que um instrumentista precisa de afinar, de ter um equilíbrio, nem tanto esticar muito, nem tanto soltar para você ter aquela nota certa. E essa é uma história maravilhosa sobre Buda, e foi a citra, foi um instrumento musical que fez ele despertar. Realmente, para o equilíbrio. Para o equilíbrio. E, ou seja, a música faz a gente nos equilibrar. Quantas vezes a gente já falou disso aqui, né? Dos tipos de frequências que te fazem bem e os tipos de frequências que te fazem, né, tão bem assim. E a música é a mesma coisa. Então, uma frequência não é porque ela é 432 que ela vai te fazer bem. Às vezes não vai te fazer bem. Às vezes, né, a 233 ou a 174 vai te fazer bem. Você tem que sentir, você não pode se encaixar, você tem que... Isso é um processo de autoconhecimento. Tudo é né? sentir, né? Tudo é sentir, é sair do mental. É isso que a gente está falando aqui, né? De essa racionalização da música. Eu, no meu caso, por exemplo, eu sou autodidata, eu sempre tive muita dificuldade em racionalizar a música, eu sempre tive muita dificuldade com partitura, com acorde. Às vezes não entrava isso na minha cabeça. Eu preciso, as minhas músicas eu componho, elas vêm assim, sabe? Eu não consigo racionalizar. Depois, a hora que eu tô mixando, masterizando, é que eu vou, olha, tem um acorde aqui que tá diferente. Mas, sabe, eu não penso nisso. É mais livre o modo de compor, né? Sim, é sentimento, né? Você tem que botar dentro de um padrão, dentro de uma caixa, né? Não. Realmente. A gente admira os grandes mestres da música, igual eu falei, de Mozart, que conseguia, né, acessar, fazer aquele download cósmico, assim, e conseguir ainda pôr aquilo na partitura, sabe? A gente estava falando, né, do Bach também. E ainda por cima a gente, corrija-me se eu estiver errado, mas a gente que surda, né? Sim, sim. Né? Gente, Debussy compôs Clair de Lune. Para um cara fazer isso, ele tem que estar num estado alteradíssimo de consciência, sabe? Eu vou dar um exemplo mais próximo da gente, que é do roqueiro o Steve Vai, que é um guitarrista muito... Ele compôs uma música que chama For the Love of God, que ele passava por um momento de crise, assim, droga, bebida, esse tipo de coisa, e ele achou um indiano, amigo dele e tal, e o cara começou a falar, olha, você tem que voltar para dentro, tá? Você tem que meditar. Ele começou a fazer esse tipo de coisa. Ele passou 8 dias meditando, sem alimentar, ele entrou em estado total com esse indiano. E depois que quando ele acordou, quando ele saiu desse transe que ele ficou meditando por 8 dias, ele já saiu, pegou a guitarra e compôs essa música. Eu falo pra galera procurar essa música para entender esse processo de como você sai do mental e vai pro sentimento, como as coisas transformam. Mas então, Chris, pra gente finalizar o vídeo agora sobre as frequências, né? O 432 Hz, então, ele está mais ao centro da frequência, é exatamente o meio da frequência, né? O 440 é um pouco acima, mas muito pouco acima também. Por isso foi considerado 432 Hz a frequência natural, né?
Mas Sim. todas as frequências, como a gente falou, é natural. Por exemplo, um pássaro, Sim. quando ele canta, em qual frequência ele estaria emitindo? Não seria em 432 Hz, seria numa outra frequência, X do pássaro, né, Sim, daquela espécie. lógico. Ou seja, todas as frequências elas são naturais, e é como o Chris nos falou, né? Tem tudo a ver com a sintonia, com aquilo que a gente sente em nós, né? Todas as frequências vieram de Deus, e todas unidas representam ele, né? Então... Exatamente. Bom, pessoal, a gente conversou com o Chris, ele é músico, compositor, ele... Bom, ficou por vários meses no topo da música da Apple em música eletrônica. O trabalho dele é magnífico, eu convido você a conhecer. Vou deixar o link para o canal dele aqui embaixo na descrição. Eu, inclusive, Chris, estou com uma música tua no carro que gosto muito de ouvir. Ah, lancei ela ontem. Lançou ontem? Eu peguei de antemão a música contigo. E também Já fica a tá recomendação, certo? Então, pessoal, agradeço muito a sua participação. Cris, agradeço muito a tua participação mais uma vez. Espero que a gente faça mais e mais vídeos, certo? E você de casa... Sintam a música. Sintam a música. E você de casa, eu espero que tenha gostado também. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço a todos e até mais!